Oi, gente. Eu estou aqui gravando o segundo vídeo de hoje, 21 de abril de 2020, de eletrostática. Seria o segundo vídeo. Então, nessa segunda aula, nós vamos falar de eletrização por atrito e noção de carga elétrica. Então, a eletrização por atrito acontece entre dois corpos de natureza diferente. Se a gente atritar dois corpos iguais, não vai haver, vamos dizer assim, produção de carga elétrica. Então, para existir alguma produção de carga ou desequilíbrio, que a gente chama uma eletrização no corpo, é preciso que sejam corpos de natureza distinta. Então, aqui nós vamos usar o exemplo aqui, ó. Imagine que você vai fazer o seguinte experimento. Fricciona um bastão de vidro com um pedaço de lã. Mais para frente a gente vai mostrar ali que existe uma convenção, essa convenção vem do comportamento que é da natureza da matéria. O vidro ele tem um comportamento com a lã. Quando você atrita o vidro com a lã, o vidro tem a tendência de perder elétron para a lã. Então, quando você atrita um vidro e lã, o vidro perde elétron para a lã. E depois do atrito, depois da fricção, o vidro fica eletrizado positivamente e a lã negativamente. Então isso nós vamos ver depois com um pouquinho mais de detalhe. Então se você suspender o bastão, ó, a figurinha aqui do lado, ó, se você suspender esse bastão, aqui eu colori o bastão de vermelho, o bastão de vidro, para simbolizar que ele está carregado positivamente, por um barbante. E se você suspender o bastão de vidro e aproximar um pedaço de lã de uma das extremidades desse bastão, o que vai acontecer com o bastão? Ele vai se movimentar e vai querer se aproximar aqui da lã. Porque a lã, depois de ser atritada com o bastão de vidro, ela fica carregada negativamente e o bastão positivamente. Então vai ocorrer o quê? Uma atração, né? Se você friccionar um segundo bastão de vidro com outro pedaço de lã e aproximá-lo do bastão suspenso, vai acontecer o quê? Então esse bastão de vidro já estava com uma carga positiva. Aí você vai lá, atrita o bastão, um segundo bastão com a lã de vidro, um segundo bastão de vidro com a lã, os dois vão ficar com a mesma carga elétrica. Os dois vão ficar carregados eletricamente com a mesma carga. No caso, vidro positivo e o vidro positivo. Dois objetos que têm a mesma carga, eles vão se repelir. Continuando. Finalmente, se você suspender um pedaço de lã por um barbante e aproximar outro pedaço de lã, então a gente está supondo aqui, ó, que você usou esse pedaço de lã para atritar um bastão de vidro. Usou esse outro pedaço para atritar outro bastão de vidro. Na hora que você aproximar aqui, ó, os dois pedaços de lã, esse que está aqui suspenso, ele vai se afastar, ele vai se repelir. Por quê? As lãs, os pedaços de lã têm estão carregadas eletricamente com cargas de mesmo sinal. Então o que a gente viu, a lã está carregada negativamente. Então o que aconteceu? Vamos voltar um pouquinho. Aqui, no primeiro caso aqui, ó, bastão de vidro e lã, cargas diferentes, se atraem. Bastão de vidro e bastão de vidro, cargas iguais, se repelem. E lã, cargas iguais, se repelem também. Então nós
constatamos que aí 2 tipos de fenômeno, atração e repulsão. Então são forças observadas nesse experimento, forças de atração e repulsão, devido às cargas elétricas de cada um dos corpos. Essas forças são, portanto, de natureza diferente das forças gravitacionais, que são sempre atrativas. As forças gravitacionais são sempre atrativas. E as cargas elétricas não, podem ser repulsivas também, além de atrativas, né? Legal. Então, os antigos gregos já haviam observado esse fenômeno ao tritarem o âmbar com outros corpos. Né? Tá aqui, ó. Aqui o âmbar, aqui um pedacinho, uma pena, né? Pena é leve e teria que ser leve e seco, né? Úmido não pode. Então, quando você atrita o âmbar, ele fica eletrizado e ele atrai algum objeto, né? No caso aqui poderia ser até um pedacinho de papel, né? Não uma folha de papel, mas um pedacinho de papel leve. O âmbar é uma resina fóssil, cuja tonalidade varia do amarelo ao castanho, é usado na confecção de objetos ornamentais. Então aqui eu coloquei aqui para destacar o que é o âmbar, né? Como em grego âmbar significa elétron, posteriormente deu-se a essas forças o nome de forças elétricas. Então do nome, o que vem o âmbar? A eletricidade vem do que? Do âmbar. Âmbar em grego significa elétron. E essas forças de repulsão e atração se deu o nome de forças elétricas. Atualmente sabemos que os fenômenos elétricos estão ligados à estrutura da matéria. Todos os corpos são formados de átomos. Então eu queria chamar sua atenção, porque essa aqui é uma das questões do Aula Paraná. Então ele vai perguntar um pouquinho, mais adiante eu coloquei ali. Bem isso aqui. Todos os corpos são formados por átomos? Sim. Os átomos são constituídos de prótons, elétrons e nêutrons? Sim. E o que acontece para um corpo estar eletrizado? Então vamos ver. Segundo o modelo planetário, os prótons e os nêutrons estão fortemente coesos numa região central chamada núcleo. Então aqui estão os elétrons circundando na eletrosfera ao redor do núcleo. Por meio de experimentos é possível constatar que os prótons se repelem entre si, assim como os elétrons. Já entre um próton e um elétron há atração. Para explicar essas ocorrências, estabeleceu-se que prótons e elétrons possuem uma propriedade física denominada carga elétrica. Então, os experimentos mostram que prótons e elétrons têm comportamentos opostos. Então, vamos lá. Por isso, convencionou-se que há 2 espécies de cargas elétricas. A carga elétrica positiva. Então, olha aqui no experimento do lado aqui, ó. O próton tem carga elétrica positiva. Ele vai vir aqui, ó, nesse sistema aqui, nesse plano, que é como se fosse uma folha de sulfite em pé, passando pelo meio do ímã. Esse U aqui é um ímã, né? Então o próton, ele vai, qual é o comportamento dele? Ele passa pelo ímã e sobe, vai para cima. O elétron, ele vai para baixo, ó. Ele tem esse movimento aqui para baixo. E o nêutron passa direto. Então, concluiu-se que o comportamento elétrico do próton é um, do elétron é outro, e o nêutron não tem comportamento elétrico nenhum, porque ele não tem carga elétrica. Certo? As cargas elétricas do próton e do elétron são iguais. Carga elétrica elementar, simbolizada por ele. Por E. Esse Ezinho aqui. O que quer dizer elementar? Elementar porque é a menor quantidade de carga que podemos encontrar na natureza. Qual a unidade de medida da carga elétrica? O Coulomb. O Coulomb é muito grande. A carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19, como se fosse 1,6 dividido por 10 a 19, um número bem pequeno. Então a unidade Coulomb é muito grande e o E
É um número bem pequeno. Então, carga elétrica do próton é de 1,6 × 10⁻19 positivo. Então é importante a gente entender que o próton tem carga elétrica positiva. E a carga elétrica do elétron é menos 1,6. É o mesmo valor em módulo, e no caso aqui, ó, próton positivo e elétron negativo. E o nêutron tem nenhuma carga. É preciso salientar que ainda um coulomb, apesar de corresponder a apenas uma unidade de carga, representa uma quantidade muito grande dessa grandeza. Então a gente costuma utilizar submúltiplos do coulomb. Milésima parte do coulomb. Micro, 1/1000, 10⁻6 coulomb. Nanocoulomb, 1 bilionésimo de coulomb. Picocoulomb, 10⁻12 coulomb. O corpo apresenta-se eletricamente neutro quando a quantidade de prótons e elétrons é igual, ou seja, a soma algébrica de todas as cargas é igual a zero. Então, quando te perguntarem qual que é a carga de um corpo eletricamente neutro, a carga é zero. Então, isso simboliza que, por esse desenho aqui, ó, nós temos 7 prótons e 7 elétrons. É uma maneira de simbolizar um corpo neutro. Tem o mesmo número de prótons, o mesmo número de elétrons. Quando o número de prótons é maior que o número de elétrons, o corpo está eletrizado positivamente. Ó. Tem 3 prótons a mais do que os... Aqui no início tínhamos 7 pares de prótons e elétrons. Aqui nós temos agora 4 pares de prótons e elétrons e 3 prótons ali sozinhos, né, sem os elétrons. Eu tenho um excesso de prótons, só que a gente não fala assim, a gente fala, temos falta aqui de 3 elétrons. Ó. 3 elétrons saíram daqui, de alguma forma, comparado com o desenho anterior. Então, quando o número de prótons é maior que o número de elétrons, esse corpo está eletrizado positivamente. Quando o número de elétrons é maior que o número de prótons, ele está eletrizado negativamente. Aqui nós temos 3 elétrons sozinhos, né, ó. E aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 pares de prótons e elétrons. Então, o que está deixando esse corpo aqui eletrizado negativamente são esses 3 elétrons a mais. Então, tem excesso de elétrons. Podemos dizer, então, que eletrizar um corpo significa tornar diferentes as quantidades de prótons e elétrons. No cotidiano, isso é feito por fornecimento ou extração de elétrons. Nós vamos ver pelos processos de eletrização um pouco mais à frente, que existem algumas maneiras de você eletrizar um corpo. Então, se não for por essas maneiras aqui, ó, fornecendo ou tirando elétron, teria que ser em aceleradores de partícula, que é uma coisa altamente sofisticada, né? Voltando lá na estrutura do átomo, eletrizar um corpo aqui significa movimentar os elétrons da camada externa da matéria, do átomo. Se você tem um corpo neutro e perde elétron, ele vai ficar carregado positivamente. Perder elétrons, corpo neutro, você está eletrizando ele positivamente. Ganhar elétron num corpo neutro quer dizer que você está eletrizando ele negativamente. Então, quem vai poder se movimentar aqui, no nosso caso aqui, são os elétrons. Os prótons não. Então vem aquele exercicinho da aula Paraná. Então eu coloquei na ordem aqui dos slides para reforçar para você não deixar de fazer essa atividade aqui da aula Paraná. Então eu coloquei na ordem de conteúdo. Então aparece como exercício 2 lá para vocês da aula Paraná. A aula Paraná é um vídeo organizado pela CED, professor lá provavelmente de Curitiba, e a ideia minha, pelo menos aqui, é reforçar aquele conteúdo que foi dado numa aula bem curta, né? Relativamente curta, 50 minutos ali. Foi vista bastante coisa que nós vimos. Olha, só para vocês terem ideia, carga elétrica nós vimos pelo menos 3 aulas nós estávamos vendo, porque nós entramos em quantização, entramos naqueles cálculos, demoramos pelo menos umas 3 a 5 aulas para ver. Então eu estou retomando através desse vídeo aqui os conteúdos de uma maneira mais detalhada e para ajudar você a resolver essa atividade aqui, ó, uma delas, né, da aula Paraná. Comente esta afirmação: todo corpo é constituído de átomos? Sim. Portanto, possui elétrons, prótons e nêutrons? Sim. Logo, todo corpo é eletrizado? Será que todo o corpo é eletrizado? Então fica a resposta para você me dar essa resposta aí na atividade que vocês vão me entregar. Então, gente, olha, eu queria reforçar o seguinte: a maioria dos alunos tem feito a atividade e não tem chegado até o professor. Por quê? Porque de alguma forma não estão anexando as atividades, entendeu? É como se você entregasse um trabalho com a capa só, sem a resolução. Então precisa assistir os videozinhos que eu enviei lá,
para ajudar. Você precisa estar atento para ver se sua atividade foi enviada, né? Foi postada. Então preste atenção lá e vamos tentar melhorar isso, ok? E aí, as dúvidas que se tiverem a mais, mandem pelo WhatsApp, pelo líder da turma, tá? Que a gente está aqui para ajudar. Obrigado.